Opa, professor Felipe Fontoura, então a gente vai começar a falar agora um pouco mais sobre banco de dados, especificamente sobre banco de dados, legal? Então a gente vai entender rapidamente como a gente pode armazenar as informações do Smart Money em um banco de dados, porque um banco de dados nada mais é do que um repositório de informações. A sua finalidade é armazenar informações de forma organizada e persistente, ou seja, ela não se perde com o tempo. Porque imagine você fazer todo o lançamento do mês lá das suas contas, você vai colocar lá os débitos, os créditos, fecha o aplicativo, se perde. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, no caso do Smart Money, essas informações são de lançamento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, se você não entende muito sobre banco de dados, o que seria um modelo conceitual de um banco de dados. Claro que você pode sempre analisar com mais cuidado, com mais detalhes, se você é ainda um iniciante, aí na área de bônus que está nesse módulo. Bacana? Então aqui eu vou abrir para você uma planilha de Excel. Essa planilha aqui é uma planilha que eu digitei, tá certo? Uma planilha só para que você possa entender. Então a gente tem aqui, por exemplo, os campos. Os campos são basicamente as colunas da planilha, tá certo? Então tem a coluna ID, a coluna valor, a coluna descrição, data do lançamento, a categoria que esse lançamento pertence, enfim, você pode colocar quantas colunas quiser, como se fosse uma planilha, tá certo? No caso, um campo, os campos especiais, como por exemplo o ID, são campos que você inclui para dar um código, para dar um número para aquele valor, para que aquilo seja depois manipulável, você possa buscar, você possa alterar, você possa principalmente apagar. É importante que você tenha esses campos e você vai entender um pouco mais na frente na hora que a gente for fazer a modelagem dessa tabela, que é uma etapa importante. Então a gente tem aqui os campos e também nós temos os registros. Os campos são as colunas e os registros são os dados. Basicamente o que você precisa entender é isso, tá certo? E isso ele fica agrupado. O agrupamento de campos e registros a gente dá o nome de tabela. Nesse caso aqui, essa tabela se chama lançamentos. E por que você separa isso em tabelas? Pela mesma motivação que você separa isso em planilhas, porque os dados, essa informação são coisas diferentes que não podem ser de forma alguma misturados. Tá certo? Então, dentro de um banco de dados, você imagina que você tem uma tabela, por exemplo, lançamentos, você tem os campos, você tem os registros, né, fazendo aí um composto de dados. Você tem uma outra tabela, categorias, o mesmo esquema, tá? Então, quando você agrupa isso, você agrupa então dentro de um banco de dados. Se você estiver trabalhando num servidor um pouco mais estruturado, como por exemplo MySQL, Oracle e tantos outros por aí, Postgres, que é um excelente banco de dados open source, você pode dar um nome para esse banco de dados. Então, vai ter lá um banco de dados chamado de ERP, por exemplo, controle empresarial. Um outro banco de dados, por exemplo, chamado CRM, que é controle de clientes. Enfim, você pode criar N banco de dados, fazendo então um grande aglomerado de dados para que depois você possa estar utilizando. No nosso caso do Smart Money, como ele é um aplicativo, e esse aplicativo ele não vai utilizar um banco de dados compartilhado, o que isso significa? Significa que a informação que está lá de lançamento, de categorias, enfim, essas informações que a gente vem falando até agora, elas não irão estar compartilhadas num servidor. Isso tem vantagens e desvantagens. A primeira vantagem que eu cito é que ela pode trabalhar de modo offline, a pessoa não precisa ter internet. Você também não precisa ficar gerenciando o servidor e se preocupando se essas informações estão, por exemplo, seguras, porque no momento que você trafega essas informações para a internet e você assume a responsabilidade de armazená-las num servidor que você vai gerenciar, você precisa ter cuidado redobrado e também você precisa ter essa questão de comprometimento com a informação, tá? Há uma desvantagem também, enfim, não é só vantagem, mas uma desvantagem bastante importante que você precisa analisar no seu projeto é que no momento que o usuário muda de telefone, se você não tiver criado uma rotina de backup e transferência, como por exemplo o aplicativo WhatsApp faz, né? No caso as mensagens ficam armazenadas no seu telefone, você perde todos os dados, então você precisa se preocupar com isso. Também uma outra questão é que você não pode analisar os dados do seu usuário, então se você utiliza essas informações para algum tipo de inteligência, você vai precisar fazer isso de uma outra maneira. Mas no caso do Smart Money, que é um aplicativo simples, foi feito para ser simples, não faz sentido criar uma parafernália gigante de coisas que depois eu preciso ficar perdido
né? Enfim, depois tendo problema. Isso inclusive faz parte do seu posicionamento. No caso do smartphone, se posicionou com um aplicativo simples, uma solução compacta, uma solução que realmente atende a um número específico de usuários. Você não precisa atender o mundo inteiro, bacana? Mas vamos lá, vamos direto aqui ao ponto. Quais são os passos necessários? A gente vai enumerar 4 passos para que a gente possa agora, no decorrer das próximas aulas, nessa e nas próximas aulas, se concentrar. Primeira coisa, a gente precisa instalar as bibliotecas necessárias para o SQLite, que é o banco de dados que a gente vai estar utilizando dentro da nossa aplicação. Segundo, a gente vai precisar criar um banco de dados. Não é só, enfim, criar um banco de dados como se criasse uma planilha, que você abre lá um programa e você começa a digitar coisas lá dentro. Quando você se trata de banco de dados, as coisas são um pouquinho mais, menos, vamos dizer assim, intuitivas, como abrir um Excel da vida, tá? Terceiro, a gente vai precisar gravar um valor de entrada, então a gente vai fazer esse teste, vai abrir um código e vai clicar no botão que vai gravar. Ponto. Gravando, isso é o terceiro passo. E o quarto passo, a gente vai recuperar esses valores no formato de listagem, tá bom? Então a gente vai agora, vamos ao trabalho, eu vou abrir aqui então um terminal para a gente começar a brincar e a gente vai então começar pelo passo número 1, que é o passo de instalar a biblioteca. Bacana? Então vamos lá. Bom, então a gente está aqui com o terminal ligado, terminal aberto, tá? E eu vou instalar uma biblioteca que a gente chama de nativa, tá? Um plugin nativo. Só abrindo um adendo aqui, o Ionic tem muitos plugins nativos. Esses plugins aí você pode estar utilizando no seu projeto, mas principalmente você pode estar consultando aqui, ó, Ionic Framework, tá? Então vou vir aqui no Ionic Framework, vou dar um zoom aqui para que a gente possa ver melhor. Na área aqui de developers, tá? Então a gente pode ter aqui, ó, natives APIs. Então nessa área aqui, nessa área esquerda, são todas as bibliotecas nativas, ou seja, coisas que você pode fazer para estender o funcionamento do Ionic. Mais para frente você vai entender que essas bibliotecas nativas conversam também com os dispositivos do seu telefone. Mas por hora eu estou mostrando isso aqui para que você possa entender, por exemplo, que a gente está utilizando aqui uma dessas bibliotecas nativas e é sempre interessante agora reforçar que não vou estar inventando a roda. Então a gente vai estar utilizando, por exemplo, essa Native Storage, tá? E também uma outra para o SQLite. Bacana? Então tem umas outras aqui para o SQLite, enfim, você vai começar agora a trabalhar aqui comigo. Vou minimizar e a gente vai começar agora a trabalhar aqui dentro desses comandos. Então o primeiro comando que a gente vai fazer, e só voltando aqui, quando você escolhe uma biblioteca, por exemplo, eu escolhi essa, tá? Você já tem os comandos de instalação. Então foi daqui que eu tirei, nesse caso aqui do SQLite, esses comandos que eu vou digitar, tá? Então venho aqui, copio esse primeiro comando, claro que você não vai copiar com o dólar, né? Venho aqui, abro o meu terminal, colo, tá? Então ele vai começar aqui a trabalhar. De novo, ele fez essa instalação do plugin do Cordova, que também instala um NPM. E aqui eu vou instalar o NPM propriamente dito. São 2 passos quando se trata do Ionic, tá? Um pequeno passo adicional que a gente falou na aula passada. Então aqui ele vai começar a baixar, baixou, tá? Então o que você precisa fazer agora aqui? Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Ponto. Então vamos lá. Então com ele aberto aqui. Então se você vier aqui no Package, você vai ver que ele tem uma série de bibliotecas, mas uma delas está aqui o SQLite, tá bom? O SQLite aqui, ó, SQLite Storage, Native SQLite. Então tá aqui, a gente não precisa se preocupar. Mas uma coisa que a gente precisa fazer agora na próxima etapa é configurar, tá certo? O módulo principal, o módulo da aplicação. Esse módulo da aplicação é o arquivo, vamos dizer assim, mestre chamado no momento que esse aplicativo está dando boot, no momento que ele está
ligando, o momento que ele está abrindo, tá? Então você precisa ficar muito atento a esse arquivo app módulos. A gente vai falar com mais frequência sobre ele, tá certo? Mas é importante já a gente começar a conversar. Depois, dando sequência, tá? Você vai precisar acrescentar alguns códigos que você também pode estar consultando aqui. Para cada plugin nativo que você usa, para cada biblioteca, ele vai existir uma instrução, tá certo? A gente vai começar aqui então importando o SQLite, porque a gente precisa incluir ele dentro das chamadas de provider. Professor, o que é um provider? Eu não sei o que é isso. Eu vou explicar um pouco mais melhor, um pouco mais para frente e também nas próximas aulas, mas basicamente um provider é quando eu habilito, tá certo, essa biblioteca para que ela seja executada no momento de boot, tá certo? Isso aqui é no momento que eu posso deixar ela disponível para todas as outras páginas. Por hora, vamos se contentar em fazer o seguinte, ó. Eu vou importar, então você já sabe que você precisa importar. Eu abro isso aqui, digito SQLite from. Claro que no momento que você está desenvolvendo, você pode copiar lá, tá? Estou digitando aqui para que a gente possa trabalhar melhor. Native /SQLite. Você viu que ele já deixa aqui, para mim já facilita a minha vida. Eu vou copiar isso que eu estou selecionado aqui, tá certo? E vou colar aqui no Providers. Eu escolho aqui uma área e é importante sempre eu colocar essa vírgula. Nunca esqueça dessa vírgula, dá um zoom aqui para que você possa entender essa vírgula que eu estou aqui, tá bom? Então, no momento que eu salvo isso aqui, ele já fica com essa biblioteca armazenada, tá certo? A próxima etapa que eu preciso fazer, que vai ser a exata parte 2 dessa aula, é começar a utilizar o SQLite, tá certo? Porque até esse momento a gente fez o quê? A gente pegou, instalou a biblioteca, instalou a SQLite, né? Chamou aqui no import e esse import agora está sendo chamado aqui nos providers. É isso que você precisa fazer nessa aula. Na próxima aula, na próxima etapa, a gente vai começar a utilizar e criar de fato um banco de dados e começar a manipular esse banco de dados, que no caso do SQLite e de aplicativos é um arquivo especial, tá certo? É um arquivo que ele fica armazenado dentro da pastinha de programas no seu Android ou no seu iOS, tá certo? Então eu te encontro na próxima aula, te encontro na parte 2 dessa aula para que você possa colocar mais códigos. Bacana? Então vamos lá, até a próxima aula, próxima parte.